Próxima programação. Edgar introduz o painel Inteligência Artificial versus Inteligência Humana. Isso eu gosto. Né? A primeira pessoa que eu vou chamar daqui é a Lígia Zottini, da Voices. Nem tinha te visto. Vem, Lígia. Bem bonita, bem com energia, bem forte. Depois que fez essa introdução, né? Tem que ser captado. Obrigado, uma autonomia. A Lígia da Voices, ela é pensadora de futuro saudável. Olha, pensadora de futuro saudável. Social Good só faz uma coisa boa para vocês. Fundadora do Voices. Ela é TEDx Speaker. Tu também? Eu também, amiga. Bate. A gente é muito inteligente. Olha lá. Trabalhou para o Friends of the World Women Bank, em Nova York, e está trabalhando na matriz da IBM. Tava, já saiu. Eu gosto de gente assim, gente, já passou, esquece, foi. Entendeu? Bora para frente, a fila anda. Bate uma salve para ela, que agora ela arrasou. Tava. E ela é reconhecida pela revista HSM, que é uma revista forte, como uma das 5 futuristas do país. Eu vou até sair da tua frente. Ó. Tô falando. Amo o seu Social Good. Entendeu? Cauê Dias Silva, do NTT Data. Vem, Cauê, bonito. Ele é gerente de inovação digital da P&G, experiência em computação espacial e metaverso. Ô, Cauê, olhar assim pra tua cara, não estava nada? Espera, deixa eu ler direito aqui. Eu vou ler tudo, que agora eu tô... Eu estou falando que eu estou cansado, eu estou me passando. Mas eu vou respirar, tomar água e volto com postura. Ele merece que eu vou ler tudo. O Cauê é gerente de inovação digital, P&G, experiências em computação espacial do metaverso. Computação em nuvem, blockchain, inteligência artificial, segurança de caixas eletrônicas, mercados financeiros, banco de investimento e banco aberto. Não é pouca merda não, gente. Bate palma. Michel, eu vou te poupar, Michel, que eu já gerei aqui. Michel Moura. C-I ou C-I-N-T. É isso em inglês? É isso. C-I-N-T. Obrigado, Michel, por concordar comigo. Senior Manager da empresa C-I-N-T, multinacional brasileira de soluções digitais. Vem com tudo. E, finalmente, a Louise, ela quer me derrubar, mas segura, eu vou acertar. Luísa Karczewski. Tu repete aqui, depois eu vou copiar. Karczewski. Bate palma que é bonito o nome dela. É pesquisadora na área de governança e regulação da Associação Data Privacy Brasil de pesquisa, bacharel em ciências sociais, mestre em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês são tão bom, mas tão bom, gente, que eu vou sair de costas aqui por trás. Não vou nem passar para frente de vocês. Arrasa aqui o painel de vocês. Vai. Ó, o respeito que eu tenho. Vai. Gigante, né? É o terceiro ano que eu venho e cada vez eu me encanto mais, principalmente com o que ele faz aqui e que todo o festival, enfim, acaba proporcionando. Eu brinco que parece que eu estou num bar do Star Wars. A gente é tão plural e a gente é tão diferente, a gente se encontra aqui. Eu adoro Star Wars e adoro vir para esse lugar que me faz sentir que, ademais de sermos diversos, tem algo que nos une. Todo o trabalho que a gente vai desenvolver nesse painel tem a ver com trazer tecnologia e humanidade. É uma dança, acho que desde que a gente descobriu o fogo, inventou roda, a gente está fazendo algo que a gente desenvolve a gente de volta. O recorte aqui é um recorte mais corporativo, então é importante a gente ter esse filtro. E é importante vocês entenderem que não faz uma década que vocês se tornaram móveis. Eu me tornei em fevereiro de 2013. Quando eu volto lá do headquarter da IBM, que faz 10 anos que eu já não estou mais. E a maioria das pessoas se tornaram mais ou menos entre 2013 e 2015. E massivamente a partir de 2015. Olha o que a gente fez com o planeta. Não dá nem para imaginar a vida sem a Nossa Senhora do WhatsApp. E desse lugar, a dança vai acelerar. Porque IA generativa ou IA, seja ela a natureza que vai vir a partir de agora, é uma de pelo menos 10 tecnologias amadurecendo com potência. Parte do que eu pesquiso tem a ver com civilizações que desapareceram. Eu fiz um TEDx em 2019, como ele disse, que chama Tecnomagia. E lá eu conto todas essas civilizações, das egípcias, da Mesoamérica, todas aquelas que deixaram cidades,
E tem um padrão, toda vez que a alta tecnologia ali encontrava uma humanidade corrompida ou desequilibrada, a tendência é que aquela sociedade entrava em processo de desaparecimento. O ponto é que a gente é uma grande sociedade global hoje em dia, é uma tribo global. Então, nós estamos em tempos urgentes. Eu acho que é um pouco do por onde a gente vai passar aqui. Eu queria muito que vocês começassem se apresentando. E aí a gente vai para a primeira pergunta, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, para quem está a fazer a descritiva, né? Sou um homem de 37 anos, estou vestindo tênis, calça, camisa de mangas curtas e óculos. Tenho o cabelo bem baixinho, raspado. Prazer estar aqui com vocês. Sou executivo de inovação em pesquisa e desenvolvimento. Estou à frente de um laboratório da NTT Data, onde a gente tem a oportunidade de estudar as tecnologias que vão vir daqui a 3, 4, 5 anos. Então, eu estou aqui muito mais para colaborar com vocês, para falar como vai ser a inteligência artificial daqui a pouco, né? E trazer ainda, acho que mais, não vou falar fogo para o parquinho, mas trazer ainda temas mais tecnológicos e forçar ainda um pouco para a gente discutir o que está por vir. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Perfeito, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Michel Moura, né, um homem pardo, de altura mediana, né, estou vestindo uma camisa branca, uma calça jeans. Primeiro, é um prazer estar aqui, né, discutindo, e como a Lígia disse, né, é bem legal, né, ter tantas pessoas diversas e preocupadas, né, com o avanço da tecnologia, o avanço de dados, né, e trazendo para a mesa pessoas mesmo para discutir como a gente se prepara para esse futuro, né? Um futuro que ele pode ser apocalíptico, alguns dizem, ou um futuro que ele pode ser muito promissor, mas nós estamos no meio e precisamos discutir isso, né? Então, primeiro, é um prazer. Eu sou Michel Moura, né, executivo de operações da CI&T e também head de ESG, né? Eu discuto o tema de ESG tanto na CIT como com parceiros. Eu acho que isso me habilita um pouquinho, não tanto quanto os meus amigos aí, que são quase astronautas, mas me habilita um pouquinho a discutir com vocês, sabe, como que a gente pode agir e se comportar diante desse, se a gente pode dizer, novo futuro, né? Vai lá, Lídia. Oi, pessoal. Meu nome é Louise. Me descrevendo rapidamente, eu sou uma mulher branca, cabelo castanho, estou de jaqueta e calça jeans, regata verde. Como foi comentado, eu sou cientista social e mestre em antropologia social aqui pela UFSC. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu fico muito feliz que a gente traga esses debates para a Floripa. Atualmente, eu sou pesquisadora na Data Privacy Brasil, que é uma organização que junta uma escola com uma associação de pesquisa. A gente atua oferecendo formações, certificações, cursos, pesquisas de interesse público, a gente atua em incidência também, pensando dentro do guarda-chuva do que a gente chama de justiça de dados. Então, a gente tenta criar uma cultura de proteção de dados pessoais e defesa de direitos digitais. Acho que, em termos gerais, é isso. Muito bem. Ainda em tempo, eu sou uma mulher branca, estatura baixa, cabelos longos, loiros, olho castanho. Eu estou com uma roupa bem verde e laranja. Bom, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de estar aqui com 3 especialistas com visões muito distintas e poder fazer a pergunta, talvez de $1 milhão, talvez de $1 trilhão, que tem a ver com o que aconteceu esse final de semana, com toda a treta, quem acompanhou, da dona do chat GPT, da OpenAI. E eu acho que tem tudo a ver com esse painel, né? Se a gente está falando em desenvolver tecnologia, desenvolver humanidade, queria escutar vocês. Por onde foi essa tecnologia tão desenvolvida e o que permeou a humanidade, que em menos de 3 dias foram 3 demoções, né? Praticamente 3 CEOs. A pessoa principal, que é o Sam, que era o CEO, foi contratado pela Microsoft e na segunda-feira ele já estava na empresa de novo. Conta pra gente. Bom, acho que vão ser 3 opiniões diversas, não tô sentindo aqui, mas especiais. Toda empresa que deixa de ser uma startup, né, e passa a ser uma empresa maior, ela passa por esse processo de abrir capital, ter os primeiros... a primeira onda de movimentação financeira, descapitalização, aumenta, vai. Então, assim, eu vejo muito pelo lado, como posso dizer, de rumor do mercado, né? Claro que teve, não sei se todos estão sabendo da notícia, mas inclusive disseram que os funcionários fizeram uma carta falando que tinha uma inteligência artificial que ameaçava a humanidade, né? Dos mesmos criadores do Brasil vendeu a Copa em 98, gente. Então, assim, acredito muito nesse movimento de mercado.
Tem um lance também do interesse das mídias sobre o assunto, né? Então, eu vejo assim um pequeno ruído de mercado que aconteceu. Claro que todo mundo quer comprar a OpenAI, eu também gostaria de comprar, acho que é uma das empresas mais valiosas que existem hoje. Mas eu vejo dessa forma. Não, perfeito, mas eu fiquei surpreso que não foi vendido a Copa. É impossível a gente não ter ganhado, mas vamos lá, né? Acho que falando um pouquinho, né, do evento que aconteceu essa semana, né, eu acho que tem um pouco de sensacionalismo, assim, num sentido de que recentemente, né, a gente vem falando de inteligência artificial. A sensação que dá, né, e que nos passam é que, por exemplo, com o advento do ChatGPT, há mais ou menos 12 meses, né, a primeira versão, a impressão que dá, nossa, nós não tínhamos inteligência artificial e agora a gente tem uma inteligência artificial que quer dominar tudo e nos tomar todos os nossos trabalhos, nossos direitos, né, implantar chips neurais e começar a controlar todo mundo de uma vez só. Mas o que ninguém sabe é que, por exemplo, ninguém sabe não, né? Muitas pessoas não sabem e propositalmente, né, como muitas coisas, né, não é passado, não é difundido. Por quê? Porque a gente tem um déficit educacional, a gente tem um problema de informação muito grande. É que inteligência artificial, né, ela é uma disciplina da ciência da computação que ela já vem sendo estudada desde 1940, né? Na Segunda Guerra já utilizou a inteligência artificial. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele só é a ponta disso, né? Ele é a inteligência artificial generativa e foi uma ferramenta que foi disponibilizada em massa para todo mundo, né? Então, isso gerou-se um medo, né? Gerou, por exemplo, várias pessoas falando sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse, muitas pessoas com uma visão mais otimista, mas também otimista ao ponto de ser quase romântica, como se ela é uma tecnologia que vai salvar todo mundo. Na minha visão é isso, né? A OpenAI está em foco porque ela colocou essa ferramenta no mercado e ela vira ali, né, ou o deus ou o vilão, né, da inteligência artificial. Mas a gente tem que dar um passo à frente e entender qual que é esse impacto, né? Então é isso, muito medo, né, e a mídia ali pressionando fez fazer tudo isso. É lógico, foram decisões controversas, é estranho como aquela companhia está organizada hoje, qual que é o papel dos conselheiros, qual que é o real papel da Microsoft, que injetou ali 300 bilhões, mas no fundo assim, é uma empresa de tecnologia que não é mais uma startup, ela já provou seu valor de mercado e vale bilhões e trilhões, e no fundo sofre, né, como qualquer outra empresa, de problemas estruturais e decisões equivocadas, mas ela está no olho do furacão quando se fala de inteligência artificial, né? Bom, para falar da novela do OpenAI, o que dizer? Obviamente eu trago uma perspectiva de sociedade civil e de terceiro setor, então eu acho que tem um ponto que é muito interessante de pensar nisso, quando a gente está nesse recorte analítico do painel de inteligências humanas e inteligência artificial, é que na prática as duas coisas estão sempre entremeadas e que todo esse movimento, ele pode ser um movimento de mercado, mas ele também denota algumas escolhas políticas e que vale a pena analisar. Por exemplo, uma coisa que não está tanto no foco da cobertura, que está muito focada nessa ideia da ameaça da IA que foi colocada numa carta, é que com as mudanças no Conselho, ainda que a gente tenha uma discussão sobre qual a ação efetiva desse Conselho, elas tiraram as 2 mulheres que tinham neles e agora são 3 homens brancos que estão no Conselho da OpenAI. Então, é uma coisa para a gente considerar. Existe um mundo de coisas para se falar sobre inteligência artificial. E, em termos mais gerais, eu vou começar a pautar por esse primeiro ponto, que não é um caso isolado. A gente vê essa falta de diversidade e não está indo na direção de mais diversidade, muito pelo contrário, nos ambientes de tecnologia. E eu digo nos ambientes de criação e nos ambientes de discussão também. A crítica se estende para todos nós. Então, esse é o primeiro ponto, que ele é ilustrativo desse caso. Eu acho que é interessante a gente pensar. Muito bem. Eu acho que o próximo tema que permeia esses 2 pilares, né, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento humano, tem a ver com o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro, né? A gente tem muitos dados de Fórum Econômico Mundial sobre 65% dos trabalhos ainda não estarem entre nós não criamos e nós não inventamos. E eu acho que, do ponto de vista de onde eu olho as pesquisas e de onde a gente permeia os dados, tem sim um fator tecnológico, ou seja, elas não estão entre nós, a gente só consegue criar os próximos trabalhos à medida que a gente massifica essas tecnologias, e de novo são 10 grandes grupos, pelo menos, se maturando nos próximos 2 décadas. E tem também todo um cabedal humano que acontece, que é uma dança. Então, a quantidade de aplicativos que apareceram nos últimos 7 anos foi a quantidade de
especialidades em desenvolvimento humano, em saúde mental, em terapias, as pessoas olhando esse lugar de propósito. Isso não era dado. A partir de 2016 é que isso se torna um pouco mais relevante. Toda essa conversa da diversidade, a gente tem movimentos já há mais de 2 décadas, mas a gente ganhou força a partir desse movimento. Então, se a gente tivesse que perguntar, na era das máquinas, o trabalho vai ser de quem? Para quem? Como? O que fica para a inteligência artificial, o que não fica? Até para deixar todo mundo na mesma página. Inteligência artificial, de raiz ali, de começo, era o tal do Watson. Vou pegar a sardinha de onde eu estava lá na IBM. Ele aprendeu a fazer diagnósticos de câncer com uma ajuda, como um suporte de prognóstico probabilístico muito forte para os médicos de um determinado hospital. Então, era um banco de dados específico de casos, com toda uma jornada de literatura mundial. Você entrava com o seu exame e você tinha as probabilidades de qual seria a melhor jornada de cura. Banco de dados específico, uma capacidade de aprender sobre aquilo. Aí a generativa, ela tem toda essa capacidade de puxar dados muito mais robustos e muito mais abertos, no sentido de eu gero a partir do que os humanos geraram. E aí tem outras facções ou fragmentos disso. Mas se a gente for pensar basicamente nas inteligências artificiais como um todo, o que fica para ela? O que vai para o humano? Onde é que a gente se preocupa? A gente tem muitas mídias dizendo sobre a desempregabilidade, né? As pessoas que não vão ter capacidade de ser empregáveis mais. Por onde a gente caminha? Bom, eu como um defensor de tecnologia, né, como já estou experimentando novas tecnologias, eu digo que o que vai ficar para o ser humano é a parte melhor, que é a criatividade, né? Então, quanto mais a gente tem autonomia para fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se sente motivado, aquilo que a gente tem propósito, a gente assistiu uma palestra belíssima aqui sobre propósito, o ser humano vai cada vez mais para frente. Então, eu tenho vários exemplos na minha equipe de pessoas que têm uma capacidade técnica enorme e elas ficam 3, 4 semanas pesquisando referências bibliográficas para desenvolver um trabalho, né? Então, essas referências bibliográficas podem virar uma checagem de referências bibliográficas. E as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem, elas não são tão avançadas assim para conseguir gerar uma ideia nova para a gente. Se você é especialista em alguma coisa e você faz uma pergunta, por exemplo, para o ChatGPT, para o Bard, você vê que a resposta ela não está tão completa. Você complementa automaticamente aquilo quando você está lendo. Então, eu acho que a gente vai ter um trabalho muito mais criativo, né? Então, a gente vai ter essa necessidade de ser criativo, muita necessidade de desaprender mais rápido, né? Uma coisa que eu tinha aprendido, que eu tinha certeza, eu preciso me desfazer dela rápido, porque a IA está acelerando esse processo, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que o ser humano vai evoluir agora mais rápido. Eu tenho uma preocupação um pouco da distância que fica para quem tem acesso à inteligência artificial e para quem não tem, né? Acho que esse é um tema delicado que a gente precisa discutir e trazer muita educação para complementar. Mas eu vejo um futuro muito bom para a gente. Não, perfeito. Eu entendo também, né, esse futuro promissor, mas eu vou dar um passo atrás para depois projetar um futuro que ele pode ser não tão promissor se a gente não tomar alguns cuidados, né? Quando a gente olha, né, para a nossa história como trabalho, como sociedade, a inteligência artificial ela é a primeira tecnologia que visa, né, um nível de automação e o nível de arrancar alguns empregos, né, reduzir a quantidade de empregos. A gente já viu isso na Revolução Industrial, né, já viu isso muito no campo, e a gente vem vivenciando agora, né? A primeira reflexão, que acho que não é o foco desse painel, mas eu trago, e eu tenho ela, eu não tenho respostas, acho que aqui pessoas com certeza podem me ajudar, nenhuma outra revolução, né, a gente teve esse espaço de discussão, né? Então, tipo, eu não via pessoas do campo, né, que perderam seus empregos quando a gente mecanizou toda a colheita de cana, por exemplo. Quem estava preocupado com o que aconteceram com elas, né? Elas tinham esse espaço, pelo menos, para pensar nessa visão de futuro. Hoje a gente tem esse privilégio, né, e talvez estejamos discutindo isso porque seja uma revolução que pegue já pessoas capacitadas, né? A inteligência artificial ela vai trabalhar ali com um nível de trabalho que já é um nível qualificado, né? Ela vai, o último relatório, né, sobre o impacto no trabalho, ela fala, né, que 2/3 do trabalho ele foi feito nos Estados Unidos, 2/3, né, dos tipos de trabalho eles vão sofrer algum impacto com a inteligência artificial. Então, o que significa? Eles vão ter parte do trabalho automatizado
e vai ser com a complementaridade, né? Então essas pessoas vão ter que reaprender, como o Cauê falou, e trabalhar com inteligência artificial como acelerador. É coisa que hoje, por exemplo, a CIT vem fazendo com plataformas de aceleração que não está removendo as pessoas de tecnologia, igual você comentou, os desenvolvedores. Ele complementa, dá mais velocidade. Mas para 1/4, essa pesquisa fala que esses trabalhos serão substituídos pela automação. E quando a gente fala de 1/4, a gente está falando de aproximadamente 300 milhões de vagas, né? São 300 milhões de pessoas que, será que tem espaço para trabalhos mais manuais? É fato que a gente vai reaprender outras formas. Por exemplo, essa mesma pesquisa, uma pesquisa, eu não vou me lembrar de quem que é, mas se alguém quiser, depois eu passo as referências, ela comenta que 60% do trabalho que a gente tem hoje não existia em 1940. Então, nós vamos aprender outras formas de trabalhar, mas a preocupação vai exigir cada vez pessoas mais capacitadas, né? Então, o que a gente faz com essa massa de pessoas que perderam? Pensar romanticamente que todos vão se realocar porque vão, assim, de forma orgânica, não vão. Nós, como sociedades, vamos ter que trazer essa discussão na mesa para garantir essa empregabilidade. E, assim, fazendo o papel, né, do mercado, e a gente não está discutindo isso porque a gente é fofo, legal ou salvador, né? Pelo contrário, isso é sobrevivência econômica. Se eu gerar uma massa de trabalho uma massa de pessoas sem trabalho muito grande, a economia trava também. A economia precisa disso para sobreviver. A tecnologia que vai colocar na mão das pessoas precisa que as pessoas tenham acesso a ela. E a gente sabe que hoje o acesso é através do trabalho, da força de trabalho, que é o dinheiro. Então, acho que essa é a minha visão, né? Ela vai mudar, sim, o ambiente de trabalho. E não existe tecnologia boa ou ruim, né? A gente precisa entender como sociedade, como empresas, como governo, como trazer isso para a discussão e já pôr para ação, né? Porque se a gente fala muito o futuro do trabalho, a IA está aí, ela já está mudando, né? A tecnologia está aí, ela já muda as relações de trabalho, mas acho que a velocidade que ela vai mudar e o impacto que ela vai trazer é algo que a gente tem que trazer para a discussão e é bem legal da gente estar discutindo, né? Perfeito, Michel. Assim, partindo desse ponto de que não existe tecnologia ruim ou boa, mas que os contextos importam, eu vou dar um passo atrás também e quando a gente pensa na questão do trabalho, a gente tem que pensar na questão do acesso, e no Brasil o acesso à internet, por exemplo, ele é muito desigual. E não é só uma questão de quem tem acesso à internet. A maioria das pessoas tem acesso à internet aqui. Acontece que as classes C, D e E, elas não têm acesso ao computador em casa, por exemplo, na sua maior parte. O dado da TIC Domicílios é que as classes D e E, 11% dos domicílios têm acesso ao computador. Então, existe uma ideia de que a IA ela pode permitir mais um trabalho criativo, que é uma ideia boa. Só que, em termos de efetividade, dentro do nosso contexto, a gente tem muita coisa para enfrentar. E é claro que isso não é culpa da inteligência artificial necessariamente, mas ela pode amplificar diversos problemas que a gente já tem enquanto estrutura social, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares. Então, em termos de trabalho, eu acho que esse é um ponto muito breve que eu acho que é importante a gente levar em consideração. E também acho que a discussão sobre trabalho ela tem que ser qualificada, e no sentido de qualificação de incluir as pessoas que vão ser diretamente impactadas sobre isso. Como é que a gente traz a discussão sobre inteligência artificial para os trabalhadores, efetivamente? Como é que a gente expande essa discussão para além desses ciclos que a gente está? Então, de novo, a inteligência artificial ela levanta muito mais perguntas do que ela responde nesse momento que a gente está, mas acho que essas são as principais coisas que eu colocaria para a gente pensar por enquanto. É isso. Acho que o principal ponto de quem tem algum poder, né, seja em organizações, de influenciar quem tem a caneta ou a cadeira de poder, a minha preocupação pessoal é que a concentração de riqueza não seja igual à concentração de futuros. Porque, no final das contas, todo o trabalho que acho que, de alguma forma, a gente desenvolve é tentar fazer educação sobre essas tecnologias, sobre a inovação, seja para o consumidor, seja para os alunos, seja para a audiência. E, no final das contas, é uma educação temporal. Tem gente parado por escolha própria, na década de 90, seja por modelo de negócios, ou porque gostava daquela organização de caixinhas, que dava para ter alguma previsibilidade. Mas quando você não tem escolha, que você fica parado em algum tempo por conta de vulnerabilidade econômica, e a coisa acontece porque
você não tem o acesso, eu acho que é sobre isso que a gente precisa entender qual é o próximo passo dos trabalhos. E vai ficando mais interessante no ponto de vista tecnológico à medida que vai ficando mais cauteloso o nosso olhar sobre isso. Pensa que se hoje a gente não tem computador, eu acho que o próximo passo não é botar computador na casa das pessoas. Vão vir as internets, antenas de 5G, satélite. Eu não entrei num painel com óculos de sol na cabeça porque eu esqueci de guardar. Esse é um óculos que tem uma tecnologia de vibração intracraniana. Se você o colocar no rosto, você vai achar que é só um óculos de sol. Quem estava no workshop ontem experimentou, e quem quiser experimentar, eu estou aqui para todo mundo experimentar depois. E você consegue escutar o que está acontecendo no seu celular, música, qualquer coisa, né? Waze, directions, qualquer coisa que o celular fale, ligação, e ele vai vibrar, e o seu osso da mandíbula vai capturar e você vai escutar dentro da cabeça. É assim que a IA generativa do futuro, a sua assistente, o seu assistente pessoal, vai contar tudo o que você precisa. Aqui, ó, na vibração. Não é o pé da mesa que vai falar, é a haste do celular. E aí, isso é mais barato. Numa economia de dados, eu acho que é menos sobre como é que a gente faz o gadget chegar. Vai ficar ainda mais fininho ainda. Eu acredito que vai ser dado gratuitamente. Se não for, vai ser muito mais fácil a gente fazer chegar do que todas essas aparelhagens hoje para acessar a internet. O ponto é como a gente vai habitar, colonizar, reestruturar. A gente vai transpor as estruturas que nós temos hoje de divisão, as escolas que são deficitárias em infraestrutura para ensinar os jovens, as crianças, os adultos. Aqui essa infraestrutura só não vai ser o melhor para todo mundo se quem tomar a decisão disser que não é. Porque a infraestrutura ela é totalmente desmaterializada. Então, desse lugar, eu acho que tem mais sobre um cuidado de dados. E eu acho que eu faço primeiro a pergunta para a Luísa, que é especialista aqui dos três. Esse futuro é de quem, esses dados? Para quem? Por quê? O que está acontecendo no país? Por onde a gente tem que se preocupar? Eu, particularmente, na nossa conversa, eu não gosto de dizer que os dados é o novo petróleo. A gente já sabe como o petróleo é tirado da terra. Então, assim, eu prefiro entender que os dados são traduções muito específicas de comportamento, pensamento, desejos e predições de futuros de cada humano vivente. E a gente tem que entrar nisso com cuidado. Eu acho que essa pergunta, na verdade, ela já foi muito bem respondida pelo painel anterior. Assim, o debate sobre governança de dados, ele está muito intenso nos últimos anos. A gente tem LGPD, a gente tem diversos problemas desde que a LGPD foi aplicada, apesar de ter sido um avanço na nossa perspectiva. A proteção de dados, ela é complicada porque nem todo mundo tem a capacidade de exigir, de reivindicar a proteção dos seus dados. A gente sabe que isso é um direito de poucos, apesar de a gente ter ele em forma de legislação. E em relação à IA, isso se mantém. Isso continua sendo um problema. E a gente teve uma conversa antes e conversou muito sobre como é que as coisas estão andando em relação à IA em termos regulatórios, que é uma coisa que a gente olha muito na data privacy. Inclusive, fazendo jabá, ontem a gente lançou um position paper em que a gente analisa 20 normas regulatórias ao redor do mundo para tentar achar normas regulatórias para a IA ao redor do mundo para tentar achar convergências e divergências e pensar como é que vai ser essa regulação numa perspectiva brasileira, o que a gente quer, o que a gente quer priorizar, o que a gente não quer. E então é isso, esse é o momento que a gente está num momento de debate que está muito acirrado. A gente entende que a regulação ela já não é mais uma questão de ser, ela é uma questão de como. Então, o que a gente precisa, eu sinto que eu circulo na minha fala, mas é que a gente precisa fazer um debate que ele se expanda para todos os setores da sociedade. Isso quer dizer incluir comunidade técnica, isso quer dizer incluir iniciativa privada, mas quer dizer incluir sociedade civil como um todo e pensar prioridades para a inteligência artificial, não só. Na minha perspectiva, a inteligência artificial não vai ser uma coisa que tem um progresso e que a gente não tem nenhuma agência perante ele. Eu acho que esse progresso ele precisa continuar a partir de prioridades que a gente vai elencar para ter um ambiente digital mais justo, para que a gente consiga ter uma inovação responsável de fato. E acho que é por aí. Não, perfeito. E eu vou pegar a sua ponte aí quando fala sobre um desenvolvimento, né, tecnológico mais justo, né? Pegando o painel anterior, né, me deu alguns cliques que eu vou até mudar um pouquinho essa resposta, porque ele é o meu exemplo de que ele não vai ser justo se continuar como está, né?
Então, por exemplo, pegando a inteligência artificial, onde ela toma decisão baseada no passado, quem aqui, né, consegue levantar a mão e falar que o passado ele foi justo, ele foi igual, e os nossos dados, eles representam isso. Então, no fundo, o nosso dado, ele não é diverso, ele é homofóbico, ele é racista, ele é misógino, ele é tudo que a nossa sociedade errou e aprendeu pouco para chegar até aqui. Então, por exemplo, nós como desenvolvedores de tecnologia, a gente não pode ter a inocência de achar que o dado que está lá representa toda uma população. Então, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado muito grande no desenvolvimento de tecnologias com inteligência artificial, porque eu tenho uma amostra de dados que ela pode não representar o que ela precisa para ser agora. E nós temos que garantir que, por exemplo, a tecnologia ela seja para o maior número de pessoas e ela não aumente a desigualdade que nós já temos. Pelo contrário, né, a gente tem que ter tecnologias que falam em prol da sociedade. É lógico que ela vai falar de um viés mercadológico de lucro, mas acima de tudo também, né, ela tem que garantir isso. E isso já não é mais um caso utópico, né? As empresas, grandes empresas, executivos, o mercado está cobrando um posicionamento mais responsável de quem desenvolve tecnologias, produtos e serviços. Então, acho que a gente vem nessa linha, sabe? Garantir que o tratamento de dados seja feito de forma correta, evitando vieses, para que eu tenha soluções que se ela não vai trazer um grande ganho, ela traga o menor impacto possível para a gente não retroceder como sociedade para alguns avanços, em contrapartida também trabalhar com outras ações que garantam, né, a redução dessa desigualdade digital, vamos dizer assim, né? Essas pessoas não foram representadas e os dados que nós estamos treinando tem grande chance de também não terem sido, né? Então, acho que esse é o ponto de vista que eu falo do papel dos dados, é crucial. E acho que o papel de trazer essa reflexão é mais importante ainda, né? Para não piorar a situação que nós já temos. Eu queria comentar justamente essa crucialidade de ter o dado que você trouxe. Eu tenho uma opinião um pouco diferente quando a gente fala de dado. Às vezes a gente quer regular muito e aí a gente acaba criando até vieses nas inteligências artificiais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se todo mundo aqui tivesse liberado os dados de capturar microfone, foto durante a pandemia, a gente teria controlado a pandemia muito mais rápido. Né? A gente, quando fala em dado, a gente tem a impressão que as empresas estão acessando o nosso CPF, a nossa foto querida da família. E, na verdade, as empresas estão construindo modelos estatísticos baseados nos dados nossos, né? Os metadados. Então, a gente não tem nenhuma vulnerabilidade direta, mas como um grupo, a gente tem, às vezes, benefícios em entregar esses dados. Acho que meus amigos do painel anterior concordam comigo que ter os dados mais rápido faz eu diminuir diferenças sociais, de eu poder agir mais rápido de acordo com aquilo que eu extraio de informações. Então, para a gente pensar um pouquinho também que, será que eu não tenho que dar o meu dado? Como é que eu elimino, por exemplo, um viés ético-racial de um modelo de inteligência artificial? Será que se a gente der mais dados, hoje as pessoas são mais inclusivas, mais conscientes, se a gente der dados mais novos para a inteligência artificial, será que a gente não consegue melhorar ela a partir de agora? Então, tem esse contraponto também. A gente sempre tem que pensar que devemos liberar, sim, alguns dados, não todos, porque inteligência artificial, no fundo, é estatística. Né? Eu tenho duas pessoas gostam de comprar carro vermelho, um amarelo, a maioria das pessoas gosta de comprar carro vermelho. Pura e simplesmente assim. Então, eu tenho um pouco dessa preocupação do excesso de regulação. Claro que eu trabalho com tecnologia e quero fazer as coisas irem mais rápido, mas fornecer dados, gente, é muito importante. Principalmente para a gente tirar proveito mais rápido daquilo que a gente quer para o nosso benefício. Tá? A maioria aqui, se viu o post do Social Good Brasil no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, já tirou proveito disso. Né? Algumas inteligências artificiais já são um legado há muito tempo, 7, 8 anos, que a gente tem essa sensação que o LinkedIn está ouvindo a gente, por exemplo. Né? Maravilhoso. Bom, a gente tem 3 minutos. Eu queria que vocês pudessem dar uma mensagem de fechamento. E acho que pode começar por você de novo, Cauê, porque tem uma assinatura sua que é computação espacial, para as pessoas não confundirem, não tem nada a ver com foguetes, pelo menos não ainda. Foi mal traduzido para português. Exato. Que tem a ver com inteligência artificial. Então, fecha com ela e a necessidade, né, que você acha que é importante para deixar aqui como próximo passo. Computação espacial e spatial computing, né? Computação da espacialidade, na verdade.
que é esse movimento novo que a Apple está trazendo para o ano que vem, e deve ser o assunto que vai substituir a inteligência artificial ano que vem no hype do marketing, que é a gente posicionar objetos 3D aqui no nosso mundo real e todo mundo ver esses objetos, né? É a evolução da realidade aumentada. Eu acho que a inteligência artificial tem um futuro muito bom e um futuro com propósito. Então, por exemplo, na Spatial Computing, a gente está estudando você poder tirar uma foto dessa jarra e ela fazer automaticamente o 3D. Ou seja, tira o trabalho braçal de uma pessoa fazer essa jarra em 3D. Então, eu acho que a inteligência artificial vai continuar sendo produzida com propósito, porque economicamente ela tem que ser feita para isso. Por isso, minha brincadeira parece que o Brasil vendeu a Copa, né? Porque assim, as inteligências artificiais têm propósito. Ninguém faz inteligências artificiais para dominar o mundo, né? Então, eu acho que isso vai continuar assim. Dentro do laboratório está assim também para os próximos 5 anos. Então, fiquem tranquilos, gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, legal, gente. Eu não tenho tanta certeza que ninguém faz inteligência artificial para dominar o mundo. A Skynet está aí, né? Exato, tem que correr para as montanhas. Não, mas brincadeira à parte, eu acho que assim, sempre existe a intencionalidade ali de que a tecnologia ela vem para nos ajudar. E realmente, a gente vê no passado e pode ver com algumas soluções que realmente ela está vindo para ajudar, né? Recentemente nós falamos sobre inteligência artificial atrelados a temas de ESG, né? Então, como que a gente garantir, por exemplo, a sustentabilidade, o social e a governança baseada em IA, né? Como a gente traz mais transparência dos dados que são reportados, né, para a pegada de carbono, como a gente consegue desenvolver, né, sabe, por exemplo, mecanismos de formação, garantia, porque a gente fala muito, né, do impacto da IA, mas a gente tem que ver, né, que a base de tudo, de minimizar esse impacto, a gente ainda está na educação, a gente está na formação. E eu acho que a gente tem que trazer à tona também, né, como trazer uma formação mais inclusiva, tecnológica, como pensar um pouquinho de mudar nosso modelo, né, que a gente aprende hoje, que a gente está falando muito assim, a pessoa com IA, né, o que vai mudar é que ela vai ter que aprender rápido, é o continuous learning que o mercado usa. Mas hoje, né, a gente está formando nossas crianças para garantir essa capacidade de aprender constantemente, ou a gente pega as crianças, né, bota elas numa caixinha e faz ela aprender de uma forma só, e a gente aprende, né, eu pelo menos aprendi que escolhe sua profissão, a impressão que dá é que ela é imutável, né? Então, por exemplo, como eu garanti agora nesse futuro mais fluido, onde eu vou ter que aprender mais rápido, que essas tecnologias estão para facilitar isso? Porque no fundo a tecnologia ela vai precisar garantir isso para ela se garantir como tecnologia. Então, e nós como sociedade, como empresas, como tecnologia, vamos trazer para discussão e vamos pôr para ação, né? Porque eu acho que, se a gente falar a inteligência artificial está vindo e vai substituir o emprego, não, ela não está vindo, né? Ela já veio, ela está aqui. O ponto é o impacto no mercado de trabalho, o impacto de como a gente se conhece hoje como tecnologia vai ser muito mais rápido dado o poder computacional que nós temos e tudo mais. Então vamos focar nisso e pensar qual é o próximo passo, e acho que a gente está no caminho, né? Estar aqui discutindo hoje já é um bom caminho, mas ele não basta, né? O que a gente vai fazer amanhã no D+1 para que a gente garanta que as pessoas sejam menos impactadas, né, negativamente com isso? Bom, como mensagem de fechamento, eu vou um pouco na linha do Michel de novo. É importante a gente pensar na inteligência artificial não em termos de futuro e pensar também nela em termos de presente. A inteligência artificial está dada, ela está colocada, ela tem riscos, ela tem limitações, ela tem benefícios já na nossa realidade atual. E também tem muita gente tentando construir soluções perante isso. Então, vou voltar um pouquinho no debate da regulação, porque ele está acontecendo. A gente tem um PL em tramitação do Senado, que é o PL 2338, que é muito provável que seja votado ainda esse ano. E a gente precisa da participação popular, a gente precisa que vocês que estão aqui apoiem as organizações que estão trabalhando com isso. A gente, na Data Privacy, faz parte da Coalizão Direitos na Rede, que também tem um trabalho muito extenso de comunicação com a sociedade civil sobre esses assuntos. Então, é isso, gente. Se engajem, tentem participar e continuem sendo críticos. E é isso aí. Muito bom. Se eu tivesse que fechar, eu gostaria de votar para presidente dessas empresas que têm esses cérebros artificiais, muito mais, talvez, do que votar para alguns grandes presidentes mundiais aí. Eu acho que nós somos aqueles por quem estávamos esperando, gente. São 2 décadas que separam a gente de todo esse poderio. Esse é de todo o poderio tecnológico que está vindo. E quem disse isso foram os índios Hopi no século XII, a última frase de um poema lindo, Eu Se Fosse Vocês.
ia buscar. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando, Indios Hope, que tem muito a ver com toda essa jornada que a gente vai ter que cruzar dessas 2 décadas. Quanto mais consciência pessoal, maior consciência social. E é disso que a gente precisa, de outros humanos, para poder capitanear tamanha revolução tecnológica. Obrigada.